Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o professor Cláudio Leitão, presidente da Rede Doctum de Ensino. Ele que tem uma grande trajetória política, conhece muito bem do assunto e veio repercutir conosco aqui um pouco os resultados dessas eleições de 2016. Professor Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado aí a todos vocês e meus parabéns em primeiro lugar. Dário vai para essa equipe fantástica que demonstrou toda uma competência, toda uma lisura, toda uma ética durante esse processo, não é? Tão importante, vivenciado com paixão por alguns e vocês conduziram de forma tão limpa, tão clara, tão tranquila, né? Fazendo aquilo que uma televisão, né? Um veículo de comunicação tem que procurar fazer, não é que é abrir para todos, é abrir para todas as vozes, todas as ideias, tá? E eu acho que queria parabenizar, porque eu fiquei muito orgulhoso da Rede Doctum ser patrocinadora de toda essa estrutura que tanto bem honrou o nome e os propósitos da nossa instituição, viu? Isso, a gente nota, né, que realmente a Rede Doctum de Ensino, com essa iniciativa aqui da Doctum TV, né, professor, quer dar mais uma contribuição para esse processo de desenvolvimento democrático, né, porque cada eleição é realmente um degrau que nós avançamos nisso aí. Para nós, como educadores, a educação não é uma coisa que acontece numa sala de aula, ela acontece na sociedade, na vida, nas relações que as pessoas têm. Então, para nós aqui, fazer dessa cidade uma cidade melhor, que é a nossa paixão, nosso sonho, nosso compromisso, é fazer todo esse trabalho que a comunicação pode contribuir no sentido de estar fazendo reflexões, levando as pessoas a pensar sobre si, sobre a sua comunidade, sobre a sua cidade, pelo país e pensar no futuro, não é? Professor Cláudio, a Rede Doctum de Ensino está hoje, né, em diversas grandes cidades, né? Saiu aqui de Caratinga, hoje está em Teoflotone, está em Juiz de Fora, grandes polos, na Guarapari, e está inclusive numa capital que é Vitória, né? E, evidentemente, o senhor, como o presidente dessa rede, tem contatos com lideranças de todos esses lugares. Como é que o senhor viu o processo político que se desenvolveu em Caratinga, agora com a eleição do Dr. Wellington, com uma Câmara renovada, em comparação com o dessas outras cidades onde a Rede Doctum está atuando? Olha, em primeiro lugar eu queria dizer assim, do nosso orgulho de estar aqui em Caratinga, não é? Como você disse, nós estamos em capitais, estamos em cidades grandes, eu até fui homenageado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com título cidadão Espírito Santense, Juiz de Fora, Teoflotone e tal. Mas muitas vezes a própria logística, as pessoas dizem, mas vocês vão continuar em Caratinga? Eu falei assim, eu não arredo o pé de Caratinga. Caratinga é a cidade que nós nascemos e que a gente quer fazer tudo de bom. Nós somos hoje a empresa da cidade que mais emprega, nós estamos com 2.500 funcionários, entre professores e funcionários, e as pessoas ficam falando assim, mas não é mais fácil? Falou, não, aqui deslocar não é, a sede administrativa para um centro maior, como outras onde empresas a comunicação, fizeram. Aqui não é a nossa maior unidade hoje e tal, mas esse é o nosso compromisso com essa cidade, onde meu pai escolheu. Aqui é o centro administrativo da Rede Aqui fica a Doctum. Presidência, aqui fica uma estrutura de serviços compartilhados para poder dar mais emprego às pessoas de Caratinga. Mas eu acho que várias coisas nessa eleição, que é uma eleição que veio num momento muito conturbado da vida do Brasil, logo depois do impeachment, de toda a discussão da corrupção e tudo mais. Enfim, a gente viu que foi uma eleição bastante diferente em alguns aspectos. E um aspecto mais marcante foi que o grande vitorioso dessa eleição, para mim, não é,
foi aquele voto abstenção, voto nulo, voto em branco, que nós tivemos um número mais significativo do que nunca. Isso é importante para refletir. Né? Isso denota um desalento, né, da população. Uma desesperança, um descrédito da política, a gente já vê nas conversas de todas as pessoas. Agora, realmente vem crescendo e vem se afirmando, e é a antessala de alguma coisa que vai se romper de baixo para cima, sem dúvida nenhuma. A insatisfação, a descrença é a antessala da rebeldia, eu não tenho dúvida disso. Essa é uma coisa marcante que a gente vê nessas eleições. E quem votou, votou pela mudança, né? Porque, assim, pelo menos algumas caras mais já conhecidas até retornaram, mas num contexto de virada política, né? A gente viu isso em vários municípios aqui da região, inclusive Caratinga. Bom, tem toda uma questão do desgaste do PT, que vinha liderando a esquerda, chamada esquerda brasileira, que eu acho que é uma questão extremamente discutível. E você tem aí um avanço de outras forças que se organizaram de outras formas. Acho que nós estamos aqui depois de uma eleição de Caratinga, nossa cidade querida. Eu queria parabenizar o Wellington pela vitória. Aliás, professor Wellington, assim que nós o vemos, eu o conheci. Basicamente, não foi na delegacia, não foi como delegado, eu o conheci entrando na escola para dar aula. Ele foi nosso professor de Direito Penal e Prática Penal. Aliás, com seu jeito muito comunicativo, sempre a gente faz aquelas avaliações dos professores e ele sempre recebia por parte dos alunos uma avaliação muito positiva. Eu queria parabenizar e desejar de coração, Wellington, uma administração de muito sucesso, de muita realização, de muita alegria. A instituição ela tem como prática sempre ser parceira incondicional de qualquer administração pública, porque o nosso objetivo é o mesmo. Nós trabalhamos a educação no sentido da transformação da sociedade, da melhoria do ser humano e sentimos esse compromisso passar por apoiar as administrações públicas, assim como nós fizemos em várias legislaturas, em vários mandatos, em várias administrações. Apoios que vieram, inclusive, como projetos de extensão dos cursos, né, da Docta em Caratinga. Tem projetos de extensão, tem pesquisa, tem projetos mesmo que nós investimos em projetos importantes. Por exemplo, para você ter uma ideia, o plano diretor mais importante, mais profundo, mais significativo que temos em Caratinga é o de 1986, e eu lembro muito bem que foi a instituição, a época que nós fizemos um convênio com o FMG e através da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais veio uma equipe, na época do Fabinho, fez um grande plano diretor para a cidade, plano diretor esse que depois ele é esquecido e aí se tenta retomar. Nós elaboramos vários projetos, tanto o projeto da transparência, que é um projeto tecnológico complexo que a gente desenvolveu para a administração. Eu acho que essa questão é uma questão fundamental. Vivemos uma crise ética aí na política e esse é um elemento importante para o descrédito dela. E nós elaboramos o projeto da Agência do Meio Ambiente, da Agência Municipal de Meio Ambiente, que é um projeto que reforça e fortalece a prefeitura, inclusive do ponto de vista financeiro. Fizemos projetos, trouxemos especialistas, elaboramos projetos para oferecer para a prefeitura em relação à questão do trânsito municipal. Lembro que trouxemos um grande especialista de Juiz de Fora. E, enfim, a gente entende que... A própria construção do campus da Lagoa do Piau, para fincar ali para poder demarcar o espaço. Caratinga está aqui é Caratinga, e não me venham com proposta de anexação. Né? Então, assim, a gente trabalha o tempo todo de olho na cidade. Eu quero dizer que estamos aí motivados sempre. Quando há mudança, há uma esperança, há um desejo, né? Um capital político para poder investir em novas iniciativas. Temos aí investimento nosso na Casarão das Artes, que virou uma referência para atividades culturais na cidade.
a própria Casa Cidadão, que você bem sabe, participe, ajuda, o Escritório Escola Engenheiros do Povo, que tem feito mapeamentos de área de risco, apoio às pessoas carentes na legalização da sua propriedade, ou seja, a escola, a faculdade, a educação para nós, ela é parceira desse processo de desenvolvimento. Então, nesse sentido, a gente está sempre aí apostando na melhoria e na mudança. Professor Cláudio, o senhor tem uma visão hoje, né, macro, de como funciona a administração, uma vez que, né, como o senhor disse aí, a Rede Docton se expandiu e, além de ter essa experiência da administração privada, o senhor já passou pela administração pública também. O professor Pedro Leitão, né, vice-presidente da rede, passou pela administração pública recentemente, como secretário de Educação, depois secretário de Desenvolvimento, e o senhor tem essa experiência aí em todas essas cidades onde a Docton se encontra. Como é que o senhor vê a questão assim, dos primeiros passos dessa nova administração, das providências que essa administração precisa tomar e de como essa administração deve se posicionar frente aos problemas de Caratinga, assim, de uma maneira mais imediata, para já dar algum resultado para o povo de Caratinga? Olha, acho que, em primeiro lugar, o que passa o município de Caratinga, a maioria dos municípios brasileiros estão passando, que é uma concentração profunda de renda e de impostos e de receita na mão do governo federal e uma parte do governo estadual. Esse é um problema que os municípios precisam se unir de forma forte, porque isso é um retrocesso no processo democrático brasileiro, essa excessiva concentração de renda. E é onde o município está. Diante do município, eu entendo que tem duas coisas para se pensar. Uma é a questão de exercer uma liderança efetiva, onde que mais do que a gestão, do que temos ali na administração, é uma liderança capaz de articular, não só no setor público, mas no próprio setor privado, em iniciativas, nos empreendedores, do menor que seja ao maior, para que possa gerar emprego, gerar renda, gerar receita, gerar soluções para o município. Do outro lado, é exercício da autoridade mesmo. Existem questões básicas da vida, da própria mobilidade no município, que você vê praticamente falta uma autoridade. Ou seja, então, não é autoritarismo, né? Não, autoridade. É uma presença mais forte do poder municipal. É para poder defender o público. Quer dizer, Exato. nós tivemos no Brasil um avanço significativo em instituições como o Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal e tantas outras instituições. Agora, na questão da construção da representação e, em parte, na gestão pública, nós tivemos retrocessos. Na questão da representação, o Brasil perdeu muito em relação ao processo da construção democrática das representações políticas. Por exemplo, você não tem vida partidária. Os partidos viraram apenas um documento de cartório. Não é à toa que os partidos vão usar bases indevidamente das igrejas, do comunicador que apareceu e que tem uma grande popularidade, do esportista, do jogador de futebol. E sabe por que isso? Isso é porque o Brasil perdeu a vida partidária. Não faz sentido o que está aí. E isso que precisa reconstruir. E não só na vida partidária. Eu pergunto a você, você é professor, quanto tempo você não participa de uma eleição dos sindicatos professores? Na minha geração de jovem professor, você tinha grandes debates dos professores em torno dos seus sindicatos, sindicatos de trabalhadores rurais, construção civil, rodoviários. Era um movimento muito forte. Hoje parece que são organizações clandestinas, as pessoas não participam. Cadê a participação da União Nacional dos Estudantes? Cadê as eleições e a participação dos jovens estudantes universitários? Onde está isso? Então, houve um retrocesso. É por isso que a construção da representação, que é a base da democracia brasileira, ela está extremamente apodrecida. Mas essas instituições que deveriam ser representativas, né, como a União Nacional dos Estudantes e os sindicatos de um modo geral,
eles mesmos se fecham ali, né, à participação de outras correntes políticas, acabam virando feudos Sim. de determinados partidos. Né? Embora você é advogado, e você é doutor, e você lê um estatuto de qualquer sindicato, você vê lá, primeira coisa, aquilo é para representar os trabalhadores daquela categoria indistintamente de pensamento político e de religioso. Isso era para ser Mas isso não é a prática. Tem partidos que dominam sindicatos. Então, assim, a falta de participação expressada isso no processo da construção de representação, ela trouxe para o Brasil uma situação seguinte. Quem viveu mais, não é? E que há mais tempo está aqui nessa cidade, como eu, não é? Nós vivemos a época do partidarismo. Então você nascia PSD, você nascia o DN. Por quê? Era igual Cruzeiro e Atlético. Eram facções antagônicas que não se era misturavam Cruzeiro, ali, né? Cruzeiro e Atlético. Então você nascia numa família, o pai é atleticano, você já nascia atleticano, o seu outro era cruzeirense, nascia cruzeirense. Então a gente chama de um partidarismo, de uma tomada de posição totalmente sem reflexão e de paixão ali familiar e tal. Depois veio o regime militar. Nós tivemos que fazer uma política grande de construção de ideias, de movimentar as pessoas por ideias. E você tem os votos plebiscitários e os votos ideológicos, muito marcadamente ideológicos, nas campanhas. Eu lembro muito disso, eu na universidade, antes de lançar um candidato a deputado estadual, federal, aquelas correntes ideológicas abriam muitos debates, palestras para essa pessoa sair. E a partir de determinado momento, na Constituição Democrática, logo no início, você viveu as campanhas políticas, era do mercantilismo, ou seja, houve uma comercialização desse processo, uma comercialização profunda, eu vi isso acontecer. E o marketing como sendo o fator mais determinante das eleições. Mas o marketing é um uso de uma tecnologia para poder você falar assim, eu quero falar aquilo que a pessoa está querendo ouvir. Tá? Então... E para tocar no emocional da pessoa. Tocar no emocional, existe toda uma tecnologia, até que começou com Hitler, né? Não começou muito bem não, quer dizer, porque o marketing político começou com Hitler. Inclusive o grande marqueteiro político que inaugurou essa coisa foi o Goebbels, que era o assessor de comunicação do Hitler, sabia como manipular ao invés de estar educando as pessoas, educando politicamente num processo eleitoral. Depois desse mercantilismo que chegou essa corrupção, inclusive porque era fundamental você ter muito dinheiro para fazer campanha, você começa um período agora de desânimo grande das pessoas, e isso veio refletir na abstenção, na abstenção no voto branco. Né? Mas, enfim, eu acho que é tão simples. Você hoje tem tecnologias que você pode diretamente ouvir as pessoas e tomar decisão de acordo com a grande maioria da sociedade. Né? Hoje, se cada cidadão tivesse uma senha no seu celular e falasse assim, eu sou contra o aborto, eu sou a favor, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Já se manifestava diretamente. Diretamente. Seria possível implantar uma democracia direta, né? Como na Grécia Antiga, sem precisar da ágora, né? Ou seja, ou melhor, não teríamos uma praça, né? Isso numa praça só, mas no país inteiro. Né? Porque exatamente, você elege um representante quando você não cabe você nessa praça. Não é como do número de cidadãos. Cresceu tanto na Grécia que você não cabia na Ágora, que era a praça da cidadania, a praça onde as pessoas discutiam os problemas, né? Então você tocou nesse assunto, é legal. O sociólogo Sérgio Abranches, né? Parece que tem um texto que a Ágora de agora, né? Alguma coisa assim. Ele vai dizer, a Ágora é agora, ou seja, a Ágora é a praça da democracia. E se elegeu o representante porque não cabia todo mundo, então ia o seu representante. A partir do momento que você tem uma praça hoje que é a internet, que cabe todo mundo, então nós poderíamos ter uma participação popular muito maior. Então, tecnologicamente, nós temos condições. O que está faltando realmente é um novo pacto político, uma reforma profunda que possa fazer que efetivamente o cidadão tenha vez, tenha voz, seja o centro, seja a coisa mais importante. E eu tenho certeza que, se assim fosse, o Brasil estaria muito melhor. Professor Cláudio, o senhor já participou, né, da redemocratização do país como militante de um movimento de esquerda
E depois da Constituição de 88, né, nós tivemos aí presidentes da República alinhados com esse campo da esquerda, né? Mesmo o Fernando Henrique Cardoso, que adotou aí, né, uma política de privatizações, uma política um pouco mais liberal na economia, né, é um político oriundo da esquerda brasileira. E para coroar esse processo, a eleição do operário Lula, que simbolizava todo esse apogeu aí, né, ou seja, da luta de classes, principalmente, parece que pelo voto, né, finalmente conseguindo galgar as mais altas posições. Os operários brasileiros, enfim, os trabalhadores e o seu próprio partido, chamando o Partido dos Trabalhadores. Bom, mas aí a gente, depois desses anos todos, o PT sofre uma queda terrível. Primeiramente, eu entendo que muito por culpa desse centralismo na figura do Lula, né, que conduziu o partido de uma maneira quase que autoritária, a ponto, né, de indicar candidatos à presidência da República, a prefeituras importantes, enfim. A própria corrupção e a própria falta de renovação dos quadros do PT, que culminou agora, nessas eleições de 2016, com uma completa derrota do partido. Como é que o senhor avalia essa ascensão e queda da esquerda brasileira no poder? Olha, porque ela afastou dos seus princípios, dos seus propósitos. Simplesmente isso. Ela começou a fazer a política da forma que as forças mais tradicionais do Brasil sempre fizeram. E isso foi uma conversa pelo que a gente tem informações, ou até, se for lenda que existiu ou não existiu, mas ela é simbólica. Por exemplo, uma conversa do Lula com o Zé Dirceu, na quarta vez que o Lula ia tentar. E aí que foi em 2002. Isso, né? Foi quando ele vestiu de Lulinha, Paz e Amor, não é? Sim. A ideia, então, é o seguinte, que houve uma conversa, falou assim, nós temos que fazer tudo o que eles fazem, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Então, trocar um projeto de poder por um projeto de sociedade, então, sem dúvida nenhuma, é socialismo. Eu lembro quando a Irondina veio aqui, já há muitos anos, fazer uma palestra no Brasil, falei assim, ela estava no PT ainda, eu falei assim, por que vocês não falam mais no socialismo? Afinal de contas, o PT até chamaria PS antes. Eu fui convidado pelo Virgílio Guimarães para uma reunião onde ele falou que o partido chamaria PS, depois mudou para PT. Então, na verdade, houve um afastamento importantíssimo dos princípios e dos propósitos originais daquilo que se discutia naquele momento, não é? E daí você não só fez, do ponto de vista da sua prática política, as mesmas coisas, é tanto que, veja só, você tem aqui em Caratinga, nessa eleição, uma coisa muito engraçada, muito, assim, interessante. Você vê no Congresso Nacional, está Caiado de um lado, Lindenberg de outro, quase se pegando, né? Nesse processo, assim, e até quase se pegaram mesmo. Aqui você tem, o Caiado é do Democrata. Democratas. E o Lindenberg é do PT. Do PT, que está ligado com o PCdoB. E aí, você tem aqui o Democrata com o PCdoB. Isso mostra, na verdade, que houve uma morte ideológica dos partidos e se faz uma coisa por oportunismo. Em geral, não estou criticando aqui as pessoas, são todos meus amigos aqui em Caratinga, não estou criticando. O jogo é esse, isso, né? Não é só aqui, não, em todo lugar, não é? Isso faz parte do jogo político, né? Ou seja, esse esvaziamento, isso mostra que esses setores que construíram esse projeto de sociedade para poder encantar as pessoas, ele se afastou, inclusive economicamente. O Brasil precisa de um projeto econômico, autocentrado, para poder relacionar com o mundo inteiro, abrir o que for, mas a partir dos interesses da sociedade e do povo brasileiro. Não é essa coisa de ficar, vamos fazer isso, porque senão o mercado não vai aceitar, vamos fazer isso para o mercado. Então, essa subordinação ao mercado financeiro internacional fez com que o Brasil abrisse mão de um projeto nacional. Então, e isso era inadmissível por uma força de esquerda de 20 anos, 30 anos atrás. Ela tinha na sua plataforma, nos seus programas, todo um fortalecimento de uma nacional democracia popular. Era uma outra coisa assim, era um projeto de uma revolução nacional democrática popular. Nem era socialista.
Nacional Democrático nacionalismo, mas voltado para mas não quer dizer a justiça social. Exatamente, mas você simplesmente se entregou. Então, assim, esse afastamento, no meu ponto de vista, isso é claro, isso não tem dúvida. De outro lado, na sua própria prática política, ele se afastou. A gente reunia os partidos. Aqui em Caratinga mesmo, o PMDB reunia aqui com 4.000 filiados, tinha debates por distritos, no início, na formação dele e tal. Depois não, virou medida provisória. Você não atendeu ali a orientação, o interesse ou a proposta do deputado majoritário. O deputado majoritário vai lá e fala assim, não, acabou o diretório, vamos fazer comissão provisória. 7 pessoas que tomam decisões em função de todo um coletivo. Ou seja, vai excluindo realmente pessoas que poderiam se despontar como lideranças, né? Isso aí deu no que deu. Então, a gente acredita sempre, por isso que eu acredito na educação. E essa educação tem que passar por uma educação política. E educação política não é ficar doutrinando as pessoas. Educação política é criar condições para que o povo tenha uma prática política que dê resultado e que ele acredite nele mesmo. Essa que é a questão. Professor Cláudio, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Então, para encerrar, a Rede Docton de Ensino permanece firme em Caratinga. A Docton TV também estará aí cobrindo o cotidiano da cidade, lado a lado com as demandas da população. Como é que você espera que seja a postura, né, da nossa TV universitária, da nossa instituição, diante dessa nova administração municipal, dessa nova Câmara? Qual é o nosso compromisso com o povo de Caratinga? O nosso compromisso é fazer que as pessoas reflitam e que a verdade sempre seja a nossa meta e nosso objetivo maior. Sabe por quê? Porque, já dizia um grande político, a verdade é sempre revolucionária. Revolucionária quer dizer mudança. Nós só vamos mudar essa situação se a gente passar pela verdade. A verdade do que está acontecendo. Isso precisa ser mostrado. E para isso, né, o jornalismo tem tem um papel importante. E acho assim, hoje, isso é claro que a gente vê, né, se você faz uma pesquisa de opinião em Caratinga, como nós fizemos, 70% elegem como prioridade a questão da saúde e a questão hospitalar. E eu vejo que, como o prefeito eleito, o Wellington, professor Wellington, para mim professor, não é? Ele disse bem que ele foi incentivado e foi convidado para a candidatura a prefeito pelo pessoal dos Varela de Muriaé, não é? E que faz um trabalho maravilhoso na área de saúde lá. O que a gente espera é que eles façam aqui em Caratinga, o que eles fizeram em Muriaé, não é? Que eles não simplesmente tenham projetos, captação de recursos públicos para o hospital, para a casa de saúde. Isso já se tentou demais. É preciso reestruturar, onde é tanto a área pública quanto até a área privada, incentivar empreendedores da educação, da saúde e empreendedores hospitalares para reestruturar, porque o povo está sofrendo muito. E outra coisa é realmente ouvir efetivamente a sociedade, incentivar a participação. Tem aí o projeto do Conselho da Cidade, é um projeto que existe em outras cidades, vale a pena, vale a pena. E eu acredito muito aí sempre que pode dar certo, né? Nós estamos naquela linha de momento de apostar, e do outro lado aquilo que nós pudermos fazer para a cidade, nós vamos fazer. Jamais vamos falar alguma coisa de interesse da instituição. O que pauta a nossa relação com a prefeitura é o interesse dessa cidade, onde nós nascemos, que aprendemos a amar mais do que tudo e que sonhamos muitas vezes com uma situação muito melhor do que nós temos hoje. Tá certo. Muito obrigado, professor Cláudio. O senhor, né, possa voltar aqui mais vezes, né, com mais frequência, né? Eu não sei, às vezes assunto sempre tem. Sempre tem, né? E as minhas opiniões muitas vezes realmente elas podem não agradar um ou outro, mas é a opinião que eu tenho da vida e é assim que a gente tem que fazer, cada cidadão tem que expressar. Eu fico muito feliz, mais uma vez, parabéns para vocês pelo trabalho e que vocês continuem nessa linha, nesse trabalho tão bonito aí da comunicação em Caratinga. Muito obrigado. Conversei então com o presidente da Rede Docton de Ensino, o professor
Cláudio Leitão. O painel político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.